aqui mais um vídeo, mais conhecimento para mim, para você e trazendo um assunto acerca do maná, o que é o maná. Vamos aprender sobre o maná que caiu lá no deserto? Antes, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho, todas as notificações e dê o seu like, o seu joinha. Livro de Êxodo, capítulo 16. Vamos ler aqui a partir do versículo 14. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Versículo 15. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Vamos dar uma paradinha aqui. Essa expressão maná, em hebraico, se fala men, M-A-N, que especificamente ou literalmente significa o que é isto, ok? Então vamos entender aqui. Deus agora estava enviando provisão, alimento para o povo que tinha saído do Egito em direção à terra de Canaã, a terra prometida. E eles deveriam se alimentar. Eu não li os versículos anteriores, né? Mas o texto também vai mostrar que eles foram alimentados também com carne, codornizes. Mas voltando aqui para o maná, o versículo 16 diz assim, porque Deus estava dando o pão, mas também tinha uma ordem, tinha que ser feito do jeito que Deus orientava. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gome por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Observe aqui, os filhos de Israel fizeram assim. E colheram uns mais, de acordo com a quantidade da família. E outros menos, porque a família era menor. Porém, medindo-o com gome, não sobejava ao que colhera muito. Se alguém pegasse além, não sobrava. Perdão, se alguém pegasse corretamente a quantidade, não iria sobrar, porque pegou exatamente para a quantidade daquela família. E nem faltava ao que colhera pouco, porque pegou a quantidade exata para aquela família. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Agora, Moisés vai dizer assim, ninguém deixe dele para amanhã. Não podia, tá? Pegar além do que precisava, porque a ordem era de que a provisão viria todos os dias. Aí Moisés diz assim, versículo 20 diz assim, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Então, vamos lá. Se a família precisasse de 20, um exemplo, e eles pegassem 35, 40, eles iriam comer 20. O que fosse sobrar, na verdade, dava bicho, apodrecia. Por quê? Porque Deus queria mostrar que no dia seguinte teria provisão novamente. Deus não queria que guardasse, Deus queria que eles dependessem da provisão diária. E no versículo 21, eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Então, eu até coloquei aqui, esse maná, com a exposição do sol, ele derretia, ficava ali. Por isso que tinha que pegar, levar para dentro da casa. Eu até coloquei aqui como que ele era feito. Ele era moído antes de ser assado. Eu quero depois ler uns textos aqui. Então vamos lá. Ele deveria ser apanhado diariamente pela manhã, todo dia pela manhã. Só que quando chegasse no sexto dia, o que o texto vai mostrar? Vai mostrar que Deus
orientando Moisés e Moisés orientando ele, eles deveriam pegar somente na sexta-feira, no sexto dia, eles deveriam pegar em dobro. Por quê? Porque no sábado não cairia maná. Não cairia, para que eles não fossem trabalhar, seria dia de descanso. E ali no dia sexto, eles pegariam, olha que coisa interessante, eles iriam pegar em dobro, no sexto dia em dobro, que iria suprir no sábado, e essa porção em dobro não apodreceria, mediante a obediência à ordem de Deus. Deus estava garantindo que no sábado eles não deveriam ir para o deserto, para o campo colher, porque não cairia, entendeu? Então vamos abrir aqui Êxodo 14, versículo... Onde que tá? Peraí. Que 14? Tô lendo ali. Êxodo 16. Desculpa. Êxodo 16. Tá aqui. Então, vamos lá. Então, eles pegavam. Aí a pergunta é, exatamente ali, Êxodo 16, versículo 14. Eu já li. Agora o versículo 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro. Era branco e o seu sabor como bolos de mel. Então, esse maná, ele tinha sabor de quê? Bolos de mel. Outro que eu quero ler aqui, então Êxodo 16, 31 faz uma referência ao sabor desse maná, que é sabor de bolo de mel. E Números 11, 8 diz assim: espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Então eu coloquei esse texto aqui, por quê? Porque ele, antes de ser usado, ele era moído, como diz aqui, ele poderia ser pisado, e também era cozido. E o seu sabor como o sabor de azeite fresco, ou como eu coloquei aqui, tinha sabor de bolos amassados com azeite. Só que tem um detalhe aqui, amados, que a gente não pode esquecer, é que no decorrer dos dias foram passando, o povo enjoou do sabor do maná. Enjoou, eles, na cabeça deles, era como se fosse uma rotina. Olha que coisa interessante isso aqui. Vamos ver aqui, Números 21, versículo 5. Olha o perigo de se enjoar das coisas de Deus. Diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito. Eles disseram assim, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. Olha agora, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Ou seja, eles estavam dizendo que eles estavam com tédio, com aversão, com nojo, enjoaram do pão tão vil, ou seja, eles desprezaram. Eles pegaram aquele maná e começaram a se alimentar e enjoaram. É como se eles estivessem, aí você vai observar nos textos seguintes, essa grande murmuração que Deus vai permitir que serpentes piquem eles no deserto, mas eu não vou entrar nesse conteúdo. Então, o que a gente começa a observar aqui? A murmuração do povo acerca do que Deus estava dando como provisão para eles. E uma coisa interessante que a gente observa aqui no livro de... Vamos lá, e agora é Êxodo 16... Voltando aqui, no versículo... Aqui. Dentro desse maná, você observa que esse maná, ele tinha uma tipificação, ele apontava para Cristo. E quando aqueles homens, eles começam a murmurar contra o maná, contra o maná e enjoar dessa provisão, desse alimento, desse sabor... Olha o que Moisés vai dizer no versículo 32. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gome dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam
o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Olha o tamanho da importância desse maná. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra, até Canaã. Então, por que eu li esse texto aqui? Porque dentro da arca da aliança, você vai observar ali que um pote de ouro, tá? E eu quero ler aqui na Hebreus 9, os textos que eu li, e agora eu tô lendo com vocês. Hebreus 9, versículo 4. E a gente observa que esse maná, ele ficou como um memorial da provisão e do cuidado de Deus. Versículo 4. Molheu 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Então, aquele pote de ouro com maná, ele foi guardado num lugar específico dentro do tabernáculo, no deserto, que era o quê? O Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que tinha um incensário de ouro e a Arca do Concerto, coberto de ouro todo em redor, em que estava um vaso. Olha então o que tinha dentro da Arca da Aliança. Um vaso de ouro que continha o maná, que eles tanto enojaram. E a vara de Arão, que floresceu para confirmar o ministério de Arão. E as tábuas do concerto, que foram as 10 leis dadas a Moisés. Então, foi colocado esse pote dentro dali do tabernáculo. Então, esse potinho que preservava o maná estava apontando para o quê? Vamos abrir João, capítulo 6, o versículo 31 até o 35, que nos diz assim, vamos lá. Diz assim: nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus vai falar: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus responde no versículo 35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então você observa que aquele maná que vinha como provisão, como alimento, era algo que, claro, eles voltariam a ter fome, todo dia teriam que colher? Sim, todo dia teriam que colher. Mas agora o verdadeiro pão, como Jesus mesmo fala aqui, porque não vos deu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, é o que vem, e quem se alimenta é saciado. Então o maná que desceu do céu e Cristo que desceu do céu, provisão do Pai para nós. Aquele maná que era aquela espécie, né? Aquela geada pequena, redonda, branquinha, miúda, que tinha sabor de bolo de mel, sabor de bolos amassados com azeite. Tudo aquilo ali estava como provisão, como cuidado diário de Deus, mas só que estava apontando para um pão que verdadeiramente desceria dos céus e traria o quê? Como Jesus fala aqui, traria vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Então aí você entende agora como era perigoso aquele povo enjoar, enojar, ter fastio daquele pão. E quantos hoje enjoam de Jesus? Enjoam e acham que é rotina aquele maná caindo todo dia. E era exatamente essa rotina, entre aspas, que conduziria eles o quê? Até a terra prometida. É esse Jesus
que muitas pessoas às vezes enjoa e volta para o Egito, volta a comer os pepinos, as cebolas do Egito, do mundo, que começa a achar, né, enjoar do sabor de Jesus, começa a enjoar do sabor das coisas de Deus. E aí, o que acontece? Exatamente esse mesmo sabor que é o Cristo, que vai conduzir essa pessoa até a terra que mana leite e mel, até a Canaã celestial. Exatamente esse pão que dá vida e vida eterna. E a pessoa muitas vezes enjoa. E não é para enjoar. E eu encerro em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 17. Que coisa linda que a gente vai ver aqui quando diz assim: quem tem ouvidos ouça, aqui está falando com a igreja de Pérgamo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, olha isso, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aí você vê novamente a expressão maná escondido. Então, esse maná faz alusão a Cristo, faz alusão à vida eterna, faz alusão à provisão de Deus, faz alusão à essência que nos conduz e nos mantém de pé até chegar na terra prometida. Por isso que ele diz: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido. Queridos, que essa palavra ela possa edificar a sua vida, te alimentar, que Cristo, que é o pão da vida, possa ser o seu alimento todos os dias. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê o seu joinha. E a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!